Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Dia 7 de abril é Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência Escolar. E esses problemas ainda são um enorme desafio. Um levantamento do Data Senado revela que quase 7 milhões de estudantes sofreram violência na escola. A pesquisa ainda apontou que 52% dos entrevistados com idades entre 16 e 29 anos disseram que já sofreram bullying no ambiente escolar. É preciso cuidado e atenção das famílias, dos estudantes, das escolas, dos governos, enfim, de toda a sociedade. E por isso, esse é o nosso assunto a partir de agora no programa Seus Filhos. Eu, Thaís Dias, estou por aqui. Ela também, minha companheira, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos enfrentar o bullying? Vamos juntas por aqui. Minha voz. Espaço aberto para ouvir a Ariane Honório, de 15 anos. Ela decidiu produzir o livro Bullying, Caia Fora Dessa, contando a própria experiência e também citando os relatos de outros adolescentes que sofreram bullying. Eu passei por psicólogas, porque eu sofri muito com isso e com essas pessoas, porque essas pessoas eram conhecidos meus, muito próximos, eram praticamente amigos do coração. E elas fizeram tudo isso comigo, pra mim, e eu não tinha coragem de falar pra minha mãe, porque conviveram, né, junto com a gente, e eu ia falar isso. Ela não ia acreditar em mim, na minha visão. Mas foi uma coragem que eu tive, foi um risco que eu tive que correr para mim falar com ela, falar para ela e conseguir resolver esse problema. Tem muita gente que ainda minimiza o bullying, né, Roseli? Diz que é mimimi, que é apenas uma gozação entre colegas de turma, mas a gente ouviu aí um dos impactos, como ele chega e tem um peso muito forte na vida desses jovens. O que você diz para esse estudante que está vivendo essa realidade? Ela, por exemplo, ficou com medo durante muito tempo de procurar um adulto. É o caso? É sim procurar um adulto, Roseli? Sem dúvida alguma. Um adulto em quem ela confie, né? Se não forem os pais, sempre há na escola um professor com quem o aluno, o jovem, se dá melhor, confia. Então vale a pena, sim, procurar um adulto, porque é preciso considerar que muito do que acontece do bullying, e é muito, né, Thaís? Você chamou a atenção que 52% dos entrevistados disseram já ter sofrido bullying. É metade, né? Metade dos estudantes, vamos considerar isso. É muita gente. Então, é preciso considerar que não é apenas sobre ela, a aparência dela, o nome dela, a cor da pele dela, de quem sofre o bullying, mas é de uma sociedade que é extremamente competitiva em vez de ser cooperativa, que é muito individualista em vez de pensar no coletivo, que divide, né, as pessoas, os alunos inclusive, entre vencedores e perdedores, populares e não populares, invisíveis. Então é preciso que você pense, quando sofrer bullying, que é uma questão de toda a nossa sociedade. Que sufoco! Por aqui agora, a Eliane Honório, que é mãe da Ariane, que a gente ouviu agora há pouco. Ela fala sobre como foi descobrir que a filha era vítima de bullying. Eu descobri que minha própria filha passava por racismo, preconceito religioso, pressão psicológica, intimidação, humilhação de colegas que na minha frente a tratavam bem. As marcas mudaram minha filha, mas compraram uma briga comigo porque somos iguais. Ela não está sozinha. Se nós não desmascararmos os bandidos, eles sempre coagirão nossos filhos. Envolvemos no livro outros 172 entrevistados e deixamos como alerta para os pais, os professores e autoridades algumas falas de psicólogos que levam a mostrar quais as características do bullying, os sintomas. Roseli, elas transformaram essa experiência muito pesada nesse livro em compartilhamento de informações para esses pais que descobriram agora, olha,
Meu filho está sofrendo bullying na escola, está sofrendo bullying em algum ambiente, né? Seja no clube, seja no condomínio. Qual é a orientação para esse pai? O que ele tem que fazer? Primeiramente, conversar com o filho, né? Mesmo que não tenha sido o filho ou a filha ter contado o que aconteceu, se ele soube, ele precisa chamar o filho para uma conversa, perguntar por que ele acha que está acontecendo isso, o que ele pensa a respeito do que está acontecendo e como eles dois juntos podem buscar caminhos para algumas soluções. Nunca existe uma única solução, né? Eu conheço pais que já foram conversar com os pais de quem praticava o bullying, mas às vezes é bom, né, que o pai e filho decidam juntos qual é a melhor saída para eles nesse tipo de situação, de forma a proteger o filho, a filha, e de modo também a apontar para quem faz essa prática contra ele, né, que entenda todas as consequências que eles provocam na pessoa quando eles fazem quando eles têm esse tipo de atitude. Vi e curti. E Roseli, qual é a indicação que você traz para a gente pensar um pouco mais sobre essa questão do bullying? Eu vou indicar um filme que não é novo não, é de 2015 e conta a história exatamente, Thaís, de um garoto que muda de escola e começa a sofrer muito bullying, e aí ele se aproxima de alguns outros colegas que também são isolados e sofrem bullying, e aí a partir daí nasce uma grande amizade entre eles. O título do filme é O Novato. É bom lembrar que é um filme francês e de 2015, porque tem outros filmes com o mesmo título. Então é O Novato, filme francês, que trata de uma maneira até leve e esperançosa a questão do bullying. O combate ao bullying continua sendo assunto aqui no programa Seus Filhos. Pronto, falei. Espaço agora para Marina Ferreira. Ela divide conosco que descobriu que o filho praticava bullying na escola. Eu ia lá, mas ele batia no menino lá e tudo. Roseli, a gente sempre fala, quando a gente trata do bullying, também das pessoas que praticam o bullying, porque normalmente a gente coloca o nosso filho no lugar da vítima, nunca do agressor, mas isso pode acontecer. E aí, e nesses casos, como agir? É importante lembrar que a gente precisa ter compaixão, né? Principalmente quando se trata de final da infância, início da adolescência. Compaixão porque a gente não tem ideia da maneira como ele vive, se ele mesmo sofre algum tipo de violência, seja entre os amigos que ele tem, os colegas que ele tem, até a família. Então é preciso ter compaixão, ter empatia, mas não deixar passar batido. É preciso dar um toque, né, para esse jovem, para essa criança. Os pais sofrem muito quando descobrem que o filho sofre bullying, mas sofrem muito também quando descobrem que o filho pratica o bullying. Aí vem a ideia assim, mas o que foi que eu fiz, aonde eu errei? Nem sempre a gente errou, porque os filhos aprendem coisas não apenas com a sua família. E a escola? Diz o quê? Conosco, o Ismael Cândido, que é diretor de um colégio na capital mineira. Tem um projeto que ele se dá ao longo de todo o ano, chama Projeto Cultura da Paz. Através de palestras, debates, momentos de espiritualidade e ações de solidariedade, os estudantes, os educadores e os funcionários são levados a discutir questões de promoção e instalação dessa cultura da paz no ambiente escolar. Ano passado, por exemplo, nós fizemos atividades com todas as séries, do maternal até a terceira série do ensino médio. Grande parte dos alunos estão envolvidos. Muitas das atividades são iniciativas, propostas e desejos deles. Bacana a iniciativa, Roseli, é esse o caminho? É esse o caminho, precisa de um trabalho regular, não adianta de vez em quando fazer alguma coisa,
como o Ismael disse, é durante o ano todo, e eu quero lembrar todos os professores, né? Todas as disciplinas do conhecimento podem trabalhar essa questão de acordo com o texto que eles vão usar, as imagens que eles irão usar, porque faz parte, né, da formação desses alunos. A preocupação com a alimentação saudável deve começar ainda muito cedo na vida dos filhos. Começa com o aleitamento materno, passa pela introdução alimentar e segue ao longo de toda a vida. Uma dieta equilibrada garante os nutrientes necessários para mantermos a saúde em dia em qualquer faixa etária. Mas num mundo de fast foods ultraprocessados, são tantas as tentações que não é simples criar esse hábito de comer bem e com qualidade. Bora então falar sobre isso por aqui no programa Seus Filhos. Eu também quero falar. Conosco a Gabriele Oliveira, que é mãe do Miguel, de 3 anos. O que foi decisivo para a gente, para manter a alimentação saudável de Miguel, foram 2 fatores. O primeiro se deu na introdução alimentar, porque a gente ofertou de tudo e sempre manteve essa questão de quando ele recusava um alimento, mais para frente a gente ofertava novamente. E a segunda é com relação à manutenção, tá sempre dando o exemplo dentro de casa. Roseli, uma alimentação saudável de fato começa ainda muito cedo, ainda na introdução alimentar, no aleitamento materno e vai seguindo assim, como ela disse, ao longo de toda a vida? Sim, é isso mesmo. A Gabriela acertou em cheio, começa cedo, ofertando todo tipo de alimento. Pode ser que alguns alimentos ele faça cara feia, mas a gente conhece bebê que faz cara feia e repete, né? Mesmo fazendo cara feia. Porque é uma descoberta, é uma sensação diferente. Então, continuar com isso e resistir, principalmente, Thaís, às fases em que a criança nega qualquer tipo de alimento, só que é Eles passam por uma fase assim, a maioria deles passa, mas se a gente resistir, eles superam. Come, filho. Por favor. E por falar nisso, Roseli, a Laura Hilário é mãe da Alexia, de 8 anos, e ela conta que a filha reluta em comer alguns alimentos. Tem algumas frutas que ela não come, por exemplo, o abacate, acerola, frutas mais cítricas. Ela não gosta muito e acaba não comendo. E verduras também, quiabo, jiló, chuchu, ela não come. A gente apresenta esses alimentos, esses novos alimentos, de uma forma mais lúdica e sempre explicando a importância de comer esse alimento para não ficar nessa pouca variedade, né? E entender a real importância de que esse alimento traz para ela, quais que seriam os benefícios, o porquê que temos que comer. Roseli, eu já ouvi de tudo, né? Você tem que testar 8 vezes cada alimento para saber se a criança gosta ou não gosta. Você tem que testar todas as texturas para ver se a criança gosta ou não gosta. E aí, Roseli, até quando a gente tem que testar? Até quando vai do respeito também? Olha, já tentei 1, 2 vezes, não adianta, não funciona. Vou deixar um tempo e volto em alguns anos, alguns meses. Como é que a gente faz para a criança ampliar esse escopo do cardápio? Pois é, não tem uma resposta certa para esse tipo de questão, né? Porque são várias as tentativas, diferentes estratégias. Às vezes uma funciona e depois a outra não funciona, depois aquela mesma funciona novamente depois de um tempo. Então é sempre aquela questão que a gente fala muito aqui no nosso programa. Os pais precisam ter muita paciência. Paciência porque não pode desistir na primeira dificuldade. Então o que é importante é o pai e a mãe pensarem a respeito. Eles devem não gostar de algum tipo de alimento, ou 1 ou 2 ou meia dúzia. Isso acontece com todo mundo, né? Eu não gosto de 2 ou 3 ou 4 alimentos, provavelmente você também não. Mas como eles estão numa iniciação e ainda estão explorando, né, as texturas, os sabores, é preciso um pouco de insistência. Desistir da primeira vez? Não. Agora, quando respeitar aquele limite, né?
Olha, depois que passou um tempo, tentou de novo, tentou associar aquele alimento a um outro que ele gosta bastante, mesmo assim não funcionou, aí é deixar por conta de ele solicitar esse tipo de experimentação. E a escola? Diz o quê? E muitas crianças, passam boa parte do dia na escola, especialmente a partir dos 4 anos, e convivem também com a oferta que está disponível nesse ambiente. Em alguns casos, uma oferta muito grande de ultraprocessados, de guloseimas. Em outros, há um projeto também com uma alimentação mais saudável. Por isso, nós convidamos a nutricionista Ana Gonzalez, que atua em uma escola, ela atua na Escola Internacional Cidade Viva e fala sobre o projeto de alimentação saudável. Quando trabalhamos a educação alimentar e nutricional, já com os pequenininhos, nós conseguimos alcançar bons hábitos alimentares até a fase adulta. É através da educação alimentar e nutricional que conseguimos conscientizar essa criança, esse adolescente, esse jovem futuro adulto da importância de se alimentar bem para termos saúde o resto da nossa vida. A conscientização de que é importante comermos bem, nos alimentarmos bem, para cuidarmos do nosso corpo, que precisa estar bem nutricionalmente para crescer, se desenvolver e para viver uma longa vida. E a escola tem um papel importante nisso, né, Roseli? Muito importante. Hoje a gente tem algumas leis que regulam um pouco a oferta, de alguns alimentos, principalmente nas cantinas escolares. Mas alguns anos atrás não havia nenhuma regulação. E aí, em aula, os alunos aprendiam o que era uma boa alimentação, depois, na hora do recreio, corriam lá na cantina e comiam todo tipo de alimento que não era saudável. Hoje já melhorou bastante, muitas escolas têm, sim, um planejamento nutricional. E é bom lembrar que com criança, principalmente na primeira infância, início da segunda infância, não adianta muito a gente explicar os bons efeitos sobre a saúde. É bom a gente enfatizar que é gostoso, porque daí a criança vai aprender a associar. Comer é bom, é gostoso, em vez de ficar pensando na saúde, nos nutrientes, etc. Alimentação saudável continua sendo o nosso assunto por aqui no programa Seus Filhos. Para bom entendedor. Convidamos a nutricionista Victoria Ramos para trazer dicas de como montar o melhor cardápio para crianças e adolescentes. Então a gente pensa sempre em comer pelo menos 3 porções de frutas e de legumes diariamente, Beber pelo menos 2 litros de água, consumir 1 porção ou 2 de frango, de carne, peixe ou de ovo por dia, evitar alimentos gordurosos, frituras, industrializados, biscoitos recheados, refrigerantes, tratar esses alimentos como exceções, tentar consumir o arroz com feijão básico de cada dia mesmo e introduzir essas crianças e esses adolescentes no preparo dos alimentos, porque cozinhar e comer comida natural é um hábito saudável e muito agradável. Roseli, ela deu dicas muito bacanas, fáceis, que podem ser seguidas por toda a família, mas eu vou pegar num pedacinho ali da fala dela que ela fala assim, de alguns alimentos podem ser exceções. Como é que a gente equilibra essa questão das exceções? Quando que a gente permite, 1 vez por semana, 2, ter alguma regra? Ou cabe ali ao pai e à mãe? Cabe a cada família determinar, criar as suas regras, que também não precisam ser assim rígidas. De vez em quando é possível mudar, ser flexível. Então, o que é importante é não tornar um hábito de compra regular dos ultraprocessados, das comidas que não são saudáveis, apesar de serem gostosos para as crianças e até para nós adultos. Então, se não há esse hábito e compra para aquele final de semana, por exemplo, que eles combinaram que daí vai poder, aí já diminui aquela vontade das crianças porque não está na vista. Isso ajuda bastante, tá? Isso. Me conta uma história. E qual a indicação de hoje, Roseli, sobre esse tema? A gente já falou muitas vezes aqui que a criança, quando ajuda a fazer a comida,
na cozinha, junto com a mãe, junto com o pai, os irmãos, ela come com outra sensação, outro tipo de satisfação. Então eu vou indicar um livro que você gosta muito, né? Juju na Cozinha, do Carlota. E por que você gosta dele, Thaís? Porque tem tudo que eu gosto na cozinha. Tem o compartilhar, tem o lado lúdico, tem a família junto, tem a troca de experiências e tem o sabor, né? Que é o que a gente quer, adora e merece quando a gente fala de comida. E nesse caso, a gente está falando aí de um livro da chefe Carla Pernambuco, que é uma das referências aqui no país. Além, né, de um trabalho belíssimo na cozinha, também nos livros. Tá aí a indicação da Roseli, que eu assino embaixo. Isso, e é mesmo, vale a pena. De vez em quando é bom esquecer o trabalho que vai dar depois de limpar tudo e curtir aquele momento fazendo a comida junto com os filhos. Eles vão adorar e vai criar uma memória afetiva muito importante. Só reforçando, Juju na Cozinha do Carlota é esse livro indicado aqui no nosso programa. Os brasileiros cada vez mais buscam oportunidades de estudo e trabalho no exterior. O último levantamento da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio aponta que mais de 455 mil estudantes tiveram essa experiência. A expectativa é de que o mercado cresça ainda mais nos próximos anos. Só em 2024, a alta deve ser de 20%. E o foco não está só nos adolescentes. O público mais velho e até as famílias estão na mira das empresas especializadas. Hoje, por aqui, falaremos sobre planejamento, estabelecimento também de uma relação de confiança com os filhos, a ansiedade dos pais e a possibilidade de criação de vínculo no intercâmbio em família. Fica por aqui, esse é o nosso assunto a partir de agora. Minha voz. Por aqui, agora no nosso programa, a Rafaela Borges, de 16 anos, que fará um intercâmbio para os Estados Unidos e divide conosco um pouco da expectativa para a viagem. Eu estou esperando que eu vá aprimorar muito o meu inglês com o convívio, né, nos Estados Unidos, e isso também vai estar agregando muito no meu currículo. Eu também estou esperando ter uma grande troca cultural com os americanos e aprender muita coisa nova, tá me desenvolvendo bastante como pessoa, tendo novas responsabilidades, tendo que me adaptar a situações diferentes. Quando eu voltar para o Brasil, eu quero estar com uma bagagem imensa de conhecimento, eu quero ter vivido muitas histórias para contar. Roseli, quem tem essa oportunidade, eu acho que o grande lance é o que ela já pescou, que pode ser aí a grande bagagem que ela vai trazer de volta para o Brasil, que são as histórias para contar, as experiências vividas. Lógico, o conhecimento adquirido é fundamental, mas essas histórias que marcam a gente, né, Roseli? Isso, o intercâmbio, principalmente com adolescentes, não se trata apenas de aprender uma nova língua ou aprimorar, né? Uma língua que já tem um conhecimento médio, por exemplo, mas se trata principalmente de cultura. Morar junto com pessoas diferentes já é um longo aprendizado, né? Porque hábitos diferentes, costumes diferentes, linguagem diferente. Viver num outro país que não o nosso, a escola é diferente, a maneira de relacionamento entre professores e alunos é diferente. É muita cultura. É bom lembrar, né, que eles podem também conhecer um pouco da história daquele país, visitando museus e não apenas parques de diversões e essas coisas que há muito lá, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o caso dela. Eu também quero falar. Conosco por aqui, o Marcelo Borges, que é o pai da Rafaela, e abre um pouco o jogo sobre a ansiedade e a expectativa para esse intercâmbio. Estamos aqui dividindo essa ansiedade aqui com a Rafaela, estamos também muito ansiosos aí, com expectativa muito alta dela estar chegando nos Estados Unidos, está presenciando aí esse crescimento, esse avanço da Rafaela aí no idioma que ela se propôs a estudar, que é o inglês, e a gente acredita que ela vai se dar super bem nos Estados Unidos, vai voltar muito rica aí culturalmente, vamos passar tudo que ela está sentindo aí nesse novo país. Agora, Roseli, ele falou da ansiedade compartilhada.
Mas muitos pais ficam ansiosos mesmo por causa desse período, né? Distantes dos filhos. E quando eu falo ansioso, não é naquela comemoração, eu digo aquela ansiedade de preocupação mesmo, né? Olha, e aí, o que está por vir? O que você diz para esse pai e para essa mãe, Roseli? Calma. Eu quero lembrar, né, a esses pais que um dia eles levaram o filho e a filha pela primeira vez na escola e sentiram essa mesma ansiedade. Aquelas horas longe dos pais, quando eles tinham 2, 3, 4 anos, é mais ou menos esses meses que agora na adolescência eles passarão longe, à distância deles. Então calma, dialogue com seus filhos que vão para essa viagem de intercâmbio, com regularidade, e não apenas falando dos benefícios, mas tentando ouvir, porque qual será a ansiedade deles, além das expectativas, né? Quais serão os receios que eles têm? Que tipo de situação desagradável que eles podem enfrentar? Então, isso faz parte muito do preparo e da solidez do vínculo de confiança do filho com os pais, mesmo que eles vão embora e fiquem um tempo à distância. Agora, Roseli, uma pergunta que sempre vem quando a gente fala desse assunto é assim, como eu sei que o meu filho tem maturidade para passar algumas semanas, alguns meses ou até anos longe de mim? E aí, como é que a gente sabe isso? Pois essa é uma questão complexa, porque muitos pais acham, né, que já é hora, tem maturidade e não dá certo. E já outros têm muitos receios e dá certo. Então, é sempre sugerir para o filho as possibilidades que ele tem, o que pode acontecer e questionar, né, como é que ele reage. Agora, é muito bom observar o comportamento dele em casa, porque ele dá sinais de maturidade ou imaturidade no relacionamento com a família, com os pais, com os irmãos, por exemplo. Comigo deu certo. Conosco por aqui, o Bernardo Campos. O ouvinte, a esposa e os 2 filhos de 21 e 5 anos fizeram um intercâmbio juntos e ele conta um pouco dessa experiência. Como todos estavam com o mesmo foco, ficou mais leve o processo e também na forma de lidar com a ansiedade e a incerteza sobre a adaptação e situações cotidianas no novo país. Esses anseios ajudaram a fortalecer nossos laços familiares, pois sabíamos que podíamos contar uns com os outros. Sem dúvida, nossa relação ficou muito mais forte com essa experiência, e somente isso já fez valer a pena. Roseli, agora com essa modalidade ganhando cada vez mais força, né, um intercâmbio em família, é uma boa oportunidade mesmo de estreitamento de vínculos, né? Você sabe que eu não conhecia essa modalidade, né? Eu conheci algumas famílias que tiveram uma transferência para outros países do trabalho, e que era temporária, e outras que foram fazer um estudo, né? Mas assim, que com o objetivo de fazer um intercâmbio familiar, eu não conhecia, fui atrás de experiências, eu adorei ouvir os relatos, né? Os depoimentos que eles dão. E parece que todos enfatizam essa questão que o Bernardo enfatizou. O vínculo entre eles fica mais forte, a confiança entre todos os integrantes da família fica mais sólida. Gostei muito dessa possibilidade. O intercâmbio continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos. Para bom entendedor. A Sirena Souza é dona de uma agência de intercâmbio e traz dicas para quem pretende embarcar nesse aprendizado. No destino, quando chega, antes, inclusive, eu peço para eles já conhecerem as regras do país, tá? O passaporte, ele tira uma cópia para não usar o original. O cartão de crédito é importante tê-lo e também levar um pouco em espécie. Chegando no país, comprar um chip e sempre ter os telefones de emergência na mão. Tem mais dicas chegando para você agora. Vamos navegar! E qual é a sua indicação, Roseli, sobre esse assunto? Eu achei interessante, Thaís, indicar dicas também, dicas para o adolescente que vai
participar de um intercâmbio, mas é um texto que eu achei tão interessante, tão objetivo, né? Tão claro, que eu achei legal que os pais leiam junto com ele, separadamente, e depois conversem. O título do artigo é 5 dicas para adolescentes que desejam participar de um intercâmbio internacional, e o endereço do site é cenariodiverso.com. Cenariodiverso.com é o site, e a Roseli repete para a gente agora o nome do artigo. 5 dicas para adolescentes que desejam participar de um intercâmbio internacional. E se você quiser participar por aqui, mande para cá sua mensagem. seusfilhos@bandnewsfm.com.br é o nosso e-mail. Pode também nos acionar nas redes sociais. @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Lembrando que o nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser no site da Band News FM, no nosso canal no YouTube e também nos principais tocadores de áudio. Fique à vontade para compartilhar também. Agradeço muito a produção da Luana Pereira, a sonorização do José Antônio de Araújo e também a companhia dos nossos ouvintes por aqui todos os dias. Um beijo especial para ela, minha companheira. Obrigado pelos ensinamentos, Roseli, e até a semana que vem. Até a próxima semana, Thaís. Eu que agradeço você sempre. E sempre também envio muito carinho para os nossos ouvintes que nos acompanham diariamente. E continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.